Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Alegria de falar com você, alegria de estar em contato com você através deste canal e agora realizando os vídeos respostas aqui para os nossos seguidores. E nessa feita eu quero agradecer ao meu amigo, meu irmão Mário de Deus, o irmão Mário, pastor Mário, que é aqui do Meier, Rio de Janeiro, e que está em viagem com a caravana Ensinando de Sião, do professor Matheus Andona, que é o líder do movimento Ensinando de Sião, que é um baita professor e que ele está tendo a oportunidade que muitos cristãos desejam, né, de estar na Terra Santa, aprendendo da palavra de Deus, aonde a história aconteceu. E ele manda um vídeo pergunta para a gente lá direto do Muro das Lamentações, do Kotel. E lá do Kotel ele nos brinda com uma super pergunta, que é um assunto sobre o batismo. E antes de eu deixar aí o vídeo, pergunta do meu irmão Mário, eu quero lembrar a você que nós temos aqui, ó, essa novidade, o QR Code aqui na tela, para você poder ser um parceiro, aquele que também me ajuda a manter a programação aqui do Falando de Bíblia. Conto com a generosidade do seu coração. Aqui está o nosso QR Code para você apontar o seu celular ou FB, né, que está aí a designaçãozinha, para você poder fazer a sua doação e nos dar a oportunidade de caminharmos um pouco mais aqui, interagindo com outros mais irmãos, desmistificando assuntos, falando da Bíblia, conversando sobre interesses comuns da nossa fé cristã. Vamos ao vídeo? Pergunta do nosso irmão? Ouça aí, veja aí o que ele perguntou. Shalom, estamos aqui no Kotel, no Muro Ocidental, Jerusalém. Eu quero mandar um abraço para o Falando de Bíblia, meu amigo Paulo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o canal, se encontra em Mateus 28, 19, que diz: Ide, pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, em Mateus 28, 19, ele dá uma ordenança. Mas quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja, né, os apóstolos, batizando em nome de Jesus. Está aí a pergunta. Jesus dá uma ordem, Mateus 28, 19, mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela batiza em nome de Jesus. Deixa essa pergunta para o amigo Paulo, dá um abraço para o Falando de Bíblia. Shalom, shalom. Você assistiu? Interessante a pergunta do irmão Mário, né? Irmão Mário, beijão no seu coração, queridão. Obrigado pelo carinho com os amigos e irmãos do Falando de Bíblia, que, ó, de lá, ele tá orando pela gente também, tá? Tá orando por mim, pelo canal, pelos seguidores do canal, e eu também solicitei esse pedido de oração lá a ele. E eu quero, aqui com você, ler o texto bíblico, para a gente poder entender um pouco mais da pergunta do nosso irmão. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28, verso 18, escrito está: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus faz para eles o ensinamento da fórmula como eles devem se proceder quando eles estiverem fazendo discípulos de todas as nações, conduzindo as águas batismais, que é um dos símbolos que nós chamamos de meio de graça na igreja, de comprometimento de todo cristão que está envolvido com a fé. Ah, pastor, eu tenho aquela pensãozinha que não posso perder, eu tenho aquele negocinho que eu ainda não tratei ainda. Queridão, queridona, decida-se. Você está pensando que é melhor do que Jesus? Jesus, não tendo pecado, ele se batizou, sendo ele Deus, e estando ele entre os homens, cumpriu toda a justiça da sua época, indo até João Batista. Por que você não quer se batizar? Quebra essa resistência. Vamos. Só que em Atos dos Apóstolos, dentro da pergunta do irmão Mário, capítulo 10, Pedro está na casa do centurião Cornélio. Ele tem a visão de animais impuros que descem o lençol e diz que nunca comeu coisa tal. E Deus está falando com ele
sobre o tempo da graça que chega aos gentios, que eram taxados como impuros e que são considerados as demais nações fora de Israel, os goíns. E aí, o que acontece? Pedro, então, está fazendo o seu arrazoado, está batizando gentios. E no verso 47 do capítulo 10 de Atos, Lucas descreve para nós esse momento dizendo: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Verso 48 do capítulo 10 de Atos: e mandou que fossem batizados em o nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Enquanto em Mateus capítulo 28 Jesus ensina a fórmula, aqui Pedro está dizendo em nome de quem ele está. Como representante do reino de Deus, embaixador de Cristo, um pregador da palavra de Deus, um comunicador, um arauto das verdades do céu, das sagradas escrituras, ele está dizendo em nome de quem ele está realizando isso. Ele não está sendo um judaizante, ele não está pela corte sinédrica dos seus dias, ele está por aqueles que eram denominados como a seita do caminho. Assim, nós éramos chamados dos primórdios, a seita do caminho. Aqueles que mais à frente serão chamados de cristãos, de pequenos cristos, ou discípulos do Senhor. E aí, então, Pedro está dizendo que mesmo Cornélio, sendo um gentio, também recebeu o Espírito Santo. E então ele tem que usar a fórmula que Jesus ensina, mas provar ao mesmo tempo em nome de quem ele está ali realizando a sua obra. Ou seja, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é uma ordem de Jesus, do nosso mestre, do nosso Messias. Agora, ele está fazendo a aparição, trazendo notória daquilo que era a função dos apóstolos. Batizar em nome de quem? Ok? Então, para que não hajam dúvidas dentro desse paralelismo, mesmo porque a gente aprende na crítica textual que o crivo máximo da verdade, do imperativo, é sempre Jesus. E os discípulos não estão fazendo nada além do que ele ordenou. Indo às nações, indo anunciar a todos, porque o evangelho que fica só dentro da nossa igreja, dentro das quatro paredes, aí fica dando aquela confusão, daqui a pouco vem perseguição, dá um espalha-brasa, como aconteceu aqui, porque Jesus dá poder para eles serem testemunhas, Atos 1:8, e no capítulo 8 de Atos, eles ganham espalha-brasa para cumprirem aquilo que eles foram chamados, ir às demais nações, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja que não se envolve com missões é uma igreja que não entendeu a sua identidade, o seu chamado. E aí o irmão Mário, meu amigo, pastorzão Mário, vai perguntar. Jesus dá a fórmula, mas Pedro Pedro está fazendo exatamente correto. Porém, ele está dizendo em nome de quem? Ele não está fazendo algo por um mero pensamento, por uma mera ideia. Não, ele está cumprindo uma ordenança bíblica. Batizar, fazer discípulo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado ao meu irmão Mário, que colabora comigo aqui com essa pauta hoje. Um abração para os meus irmãos cariocas, a Igreja do Meier, que ele faz parte, que quem me fez essa ponte de amizade foi o pastor Paulo Judeu. Muito obrigado, porque toda segunda-feira tem um curso de hebraico lá. Você pode aqui no Rio de Janeiro procurar a Igreja Evangélica do Meier, pode procurar o irmão Mário, tu vai ganhar desconto lá, tô fazendo um spoiler aqui, propaganda gratuita, porque é meu irmão, pastor Paulo Judeu, que está dando aula lá. A igreja é uma igreja séria, os irmãos estão aprendendo no original, os costumes judaicos, a vida de Jesus, e está sendo uma benção. Meu irmão Mário, muito obrigado. E você pode também demonstrar o seu carinho aqui pelo Falando de Bíblia, enviando seu vídeo pergunta. Você pode se comunicar com a gente através do WhatsApp ou direct do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, e também doando aqui, no nosso QR Code, uma oferta de amor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.